Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula com vocês. Vou me apresentar na aula de hoje. Meu nome é Margarete, eu sou licenciada em Biologia. Já trabalhei um bom tempo em uma escola particular, lecionando do 6º ao 9º ano, aulas de ciência. E também trabalhei numa escola estadual, lecionando Biologia, do 1º ao 3º ano. Alguns anos, né? Eu passei lecionando nessas escolas e fui coordenadora de uma escola também estadual. E hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês, certo, pessoal? A nossa aula de hoje é sobre temperatura e calor. Nossa, que temperatura, viu? Tá muito alta a temperatura. Mas vamos lá entender o que é temperatura. Temperatura. O que é temperatura? Consiste na grandeza física responsável pela medição do grau da agitação das partículas que fazem parte do sistema. Quanto maior a agitação molecular, mais frequentes serão os choques entre as mesmas, ou seja, o atrito. Dessa forma, quanto mais frequência desse choque, mais elevada será a temperatura. Então, pessoal, o que nós dizemos com o que gera a temperatura? É justamente a agitação das moléculas. Quanto mais elas se agitam, mais temperatura ela vai gerar, certo? O atrito entre as moléculas e esse agitamento que causa o atrito é justamente o que vai gerar o calor. Se você observar um ambiente, quando a gente está trabalhando a questão de matéria, sólida, líquida e gasosa, nós vemos que a gasosa, as moléculas, elas não tendem a se movimentar tanto. No caso da matéria, quando ela está no estado sólido, ou seja, elas vão se aglomerar, mas não vão se agitar também. Então, quando nós vamos para a presença do calor, essas moléculas elas estão bem agitadas. Enquanto mais agitação, mais atrito, mais geração de calor, mais geração de temperatura, ela vai aumentar, ou seja, vai haver o aumento da temperatura. Calor. O que é calor? O calor consiste na energia trocada entre dois corpos, colocados em contato e que apresentam temperaturas distintas. O corpo que possui maior temperatura cede energia para aquele que possui menor temperatura. Essa energia recebe o nome de calor. Então, como é que a gente pode ver essa questão? Como a gente viu, temperatura nada mais é do que a agitação das moléculas. Elas entram em atrito, enquanto mais atrito, mais choque entre elas, mais calor, mais a temperatura vai subir. E nessa questão aqui do calor, é a troca de energia entre corpos. Ou seja, se um corpo ele tem mais calor, então ele tende a passar esse calor para outro corpo. Que forma? Como é chamada essa forma? É a forma de gerar energia, ou seja, ele está transmitindo energia para o outro corpo. Se vocês observarem, nós estamos em constante movimento, ou seja, nós estamos em constante ganho de energia e também perda. Quando nós estamos em um ambiente que nós estamos nos movimentando, a tendência é suar mais, ou seja, nós temos um gasto de energia. Mas, no outro lado, nós também estamos ganhando energia de um campo onde existe mais calor. Então, mais calor, mais energia, certo? Aqui a representação, nós temos corpo A e corpo B. O corpo A, ele é um corpo que está dando um fluxo de energia ao corpo B, porque o corpo B ele está recebendo energia. O corpo A, ele transmite porque ele está recarregado, ele está com a temperatura elevada e está transmitindo essa temperatura, ou seja, essa energia para outro corpo, passando calor. Sensação térmica. Vamos lá entender o que é sensação térmica. Quando nós falamos em sensação térmica, é necessário considerar a ideia de percepção individual. De acordo com o conceito de física, a sensação térmica consiste na percepção do ar, que pode ser bem diferente da temperatura.
da temperatura real, certo? Ou seja, quando nós falamos assim que o conceito de percepção de temperatura pode ser bem diferente da real, porque muitas das vezes a gente está num ambiente onde o ambiente está fechado. Existem muitos corpos nesse ambiente que está gerando energia. Ou seja, quando há uma geração de energia, quando você está transmitindo energia, você está gerando calor. Então, esse ambiente tende a ficar mais quente. Se tem vento, ele teria como ficar mais arejado, ou seja, você teria uma temperatura menos. Mas quando é um ambiente fechado, essa temperatura ela vai aumentar. Ela vai aumentar, você vai sentir como se ela tivesse mais quente. E esse mais quente que você pode dizer assim, tá chegando aos 37, 38 graus Celsius, talvez nem seja só a agitação do corpo. Mas devido ao calor, a sensação térmica é de que fosse de 37 graus Celsius. E na realidade pode ser 23, 24, 25 ou 26. Não é relativa a temperatura do ambiente, certo? E outra coisa, pessoal, se vocês observarem essa questão de sensação térmica, tem N fatores para que você possa entender o que é sensação térmica. Quais são os fatores? A umidade do ar relativa, a velocidade do vento, a densidade atmosférica, influenciam na alteração da transferência de energia, ou seja, de transferência de calor, entre o corpo e o meio ambiente. Em linhas gerais, podemos dizer que sensações térmicas nada mais são do que aquelas que podemos identificar por meio do corpo e se relacionam com o frio e o calor. Se você está, como eu já falei, num ambiente fechado, a sensação térmica ela tende a ser mais alta. Se você está num ambiente mais aberto, a sensação térmica ela tende a ser mais fria. Por quê? Ali tem um vento, está circulando um vento. Então, o vento é um dos fatores onde influencia na sensação térmica. Outra coisa, como é que se gera calor? Se você está em um ambiente, só voltando lá no assunto anterior, para complementar isso aqui, de sensação térmica e calor. Temperatura. Se você está num ambiente, numa sala, essa sala tem um ar-condicionado, porém esse ar-condicionado ele não comporta muitas pessoas. E como vocês sabem, o corpo do ser humano está em constante agitação, então ele está gerando calor. Então, se as pessoas que estiverem naquela sala ficarem quietinhos, a temperatura pode até ser razoável, ela pode até esfriar. Porém, se é uma sala que é um espaço pequeno, tem muitas pessoas, o ar-condicionado está ligado, mas porém essas pessoas estão em constante movimento, então essa temperatura tende a aumentar. O ar não vai dar conta, por quê? Porque o nosso corpo, o corpo que está ali, está em movimento e as moléculas estão em atrito, gerando mais calor. Então, a temperatura daquele local coincide justamente com os fatores da... Como é que eu posso dizer, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Da sensação térmica. A sensação térmica vai ser influenciada justamente pelo ambiente que você está. Bom, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Mas, para ficar mais claro, aqui nós poderíamos fazer uma atividade de pesquisa, com questões onde vocês fossem pesquisar, mas eu ainda ia mais adiante com a aula prática. Um experimento, né? Uma aula experimental, onde vocês pudessem trabalhar diretamente com alguns objetos ou até mesmo com alguns fatores para vocês poderem evidenciar essa questão da temperatura, do calor e da sensação térmica, porque vocês sabem que através das práticas experimentais nós podemos trabalhar o conteúdo e mostrar como é mais fácil aprender através das práticas experimentais, certo? Desde já eu agradeço a atenção, muito obrigada.